Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Bem-vindos a mais uma reunião das grandiosas e preciosas promessas de Deus da Igreja Batista Casa de Paz, Rua do Senado 308, coração da cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro, centro da cidade, onde está localizado o templo da nossa igreja. Você é o nosso convidado especial para participar das nossas reuniões presenciais e online. Nesse momento, nós estamos aqui agradecendo a você a participação em mais uma reunião. Você que está chegando pela primeira vez, pedimos carinhosamente que você se inscreva, compartilhe o link com seus queridos, deixe seu joinha. Muito obrigado, agradecemos de todo o coração. E a você que já se inscreveu há mais tempo, a nossa gratidão sempre a você. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada, direto ao assunto. Palavra santa e bendita palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 15, verso 8. Nós estamos estudando as promessas de Deus na ordem dos livros da Bíblia, dos capítulos. Então, estamos na sequência do livro de Atos. Quantas promessas temos nesse livro? Atos, capítulo 15, verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Senhor Deus e Pai, pedimos que aplique essa palavra em nossas casas, em nossas vidas, e também na casa e na vida do meu irmão e da minha irmã participante dessa reunião, em nome do Senhor Jesus, amém? E amém. Tudo que escolhemos para esse texto, Deus promete dar o Espírito Santo a todos. O Espírito Santo não é só para alguns, o Espírito Santo é para todos, em todo o mundo. Os judeus achavam que era só para eles, mas Deus mostrou que era também para não-judeus. E Deus que conhece o coração de todos, diz aqui o texto na nova tradução da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica, mostrou que aceita também os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado aos judeus. Essa é a explicação desse texto. Verdades da doação do Espírito Santo para todo mundo. Primeiro, Deus prometeu dar o Espírito Santo para todos. O Senhor Deus prometeu. Isso está lá em Joel capítulo 2. O Senhor Deus Pai prometeu dar o Espírito Santo para todos. Joel 2:27 diz assim: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Então diz o Senhor Deus, não há outro. Ele fala e ele assina. O que ele vai falar? Derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Palavra de Deus, Joel 2, verso 28. Então Deus promete derramar o Espírito Santo dele sobre todos os povos. Que promessa linda e maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. O Espírito Santo, você já pensou nisso? O Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre todos os povos, em todos os continentes, em todos os países. Em segundo lugar, o Senhor Jesus também prometeu dar o Espírito Santo para todos. O Senhor Deus prometeu no Velho Testamento. Aí alguém pode dizer assim, mas isso é coisa do Velho Testamento. Mas quando o Senhor Jesus chega, ele também promete dar o Espírito Santo para todos. E quem escreveu o que Jesus falou, e vamos ler agora essa palavra, vamos recitar para você essa palavra agora, foi o evangelista João, o apóstolo do amor. Capítulo 16, verso 8 diz assim: quando o auxiliador vier, o auxiliador é o Espírito Santo, ou o Consolador, ele convencerá as pessoas do mundo todo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Olha que palavra maravilhosa. Jesus dizendo, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá as pessoas do mundo todo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. E realmente, os maiores sábios do mundo, eles não percebem que eles têm uma ideia errada a respeito do pecado e a respeito do que é direito e justo. Mesmo aqueles que estudaram
até os limites da área do direito e da justiça. João 16, 7, numa outra tradução, diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. O conselheiro é o Espírito Santo. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a promessa do Senhor Jesus, de enviar o Espírito Santo. E ele cumpriu essa promessa. Deus cumpriu essa promessa de Joel 2. Jesus cumpriu a promessa de João 16, 7 e 8. Em terceiro e último lugar, se o Espírito Santo foi prometido pelo Senhor Deus e pelo Senhor Jesus, por que a maioria das pessoas não o receberam e não o recebem? Essa é a questão. Eis a questão. Mas se o Espírito Santo foi prometido para todo mundo, no primeiro ponto, Deus prometeu o Espírito Santo para todos. O Senhor Jesus também disse que ele vai convencer o mundo todo. Mas será se o mundo todo está convencido? O mundo todo foi convencido? Está sendo convencido de que tem uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e justo? Claro que não. Mas então, e agora, como explicar isso? Por que a maioria das pessoas no mundo não receberam ainda o Espírito Santo e não recebem? A resposta está na Bíblia Sagrada, Atos 2:37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Isso o quê? Que o Espírito Santo é para todos. Que o Espírito Santo não é só para alguns. E aqueles que não tinham recebido, eles ficaram também querendo receber o Espírito Santo. Aflitos aqui no sentido de, mas como é que eu vivi até agora sem o Espírito Santo, se ele já foi mandado para mim? Quanta gente no mundo que não sabe que o Espírito Santo já foi mandado para ela. Quantas pessoas não sabem que o Espírito Santo foi mandado para elas? E quantos senhores, quantas senhoras, quantas pessoas que estão aí esperando o Espírito Santo sem saber que já foi enviado, já foi doado. A promessa já se cumpriu. Atos 2:37, quando as multidões ouviram lá que o Espírito Santo foi dado para todos, foi derramado para todos, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que faremos, irmãos? Então eles ficaram interessados. Primeira coisa que você precisa saber, você que ainda não recebeu o dom do Espírito Santo, é se interessar por esse assunto. Esse assunto, ele é interessante. Esse assunto tem valor. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E ele foi dado, e ele é para todo mundo. E aí a resposta de Pedro, Atos 2:38, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então aqui nós temos as condições para receber o Espírito Santo, os chamados trâmites, quais são os caminhos para que uma pessoa que ainda não recebeu o Espírito Santo receba. Arrependam-se. Primeira coisa é o arrependimento. E cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. É o batismo nas águas? Não. Antes de batizar nas águas, todo mundo tem que fazer o quê? Professar a sua fé. Em quem? Em Jesus Cristo. E aí, quando professamos a nossa fé para o perdão dos nossos pecados, receberemos o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é para todos. Mas aqueles que ainda não receberam, podem receber. Você pode receber agora o dom do Espírito Santo, se você quiser, porque já foi prometido para você. Mas você precisa, então, cumprir o que a palavra diz, o que Pedro diz em Atos 2:38. Arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E aí você receberá o dom do Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo em sua vida, que foi prometido por Deus em Joel 2, foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo em João 16, e ele se cumpriu em Pentecostes, se cumpriu em minha vida, e ele quer cumprir a promessa na sua vida também. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar, nossa resposta é sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos o Espírito Santo. Queremos mais do Espírito Santo. Nós que já recebemos, nós queremos mais da presença do Senhor Espírito Santo em nossas vidas. E se eu estou falando agora com alguém, orando agora por alguém que ainda não recebeu e que essa pessoa está interessada em receber Espírito Santo, o Senhor conhece, sabe a natureza, a ideia, a vontade, sabe quantas pessoas e quais as pessoas interessadas. Então, da mesma forma que no primeiro século, pessoas interessadas receberam, que também essa minha irmã, esse meu irmão receba agora o dom do Espírito Santo, mediante o arrependimento e a profissão de fé. Porque aquele que confessar com a boca é salvo, recebe a salvação. Pedimos saúde para os doentes, portas de emprego abertas para os desempregados, pedimos sabedoria para os empresários e comerciantes que passam por dificuldades nas empresas, no comércio, pedimos um avivamento espiritual que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares. Almas que vão povoar os céus e abençoar o reino do Senhor até a volta de Cristo. Oramos a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de poder e de autoridade, em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos e todos digam amém, amém. Chegamos ao final da nossa reunião das grandiosas e preciosas promessas de Deus. É a primeira reunião do mês de julho, já passamos da metade do ano de 2024 e nós estamos aqui para orar, abençoar você. Mas antes, o nosso parabéns para os aniversariantes da semana. Lourdinha Teixeira, parabéns, Lourdinha, dia 9, completando mais um ano. Edneia Couto, parabéns, que maravilha, são da nossa igreja, Batista Casa de Paz. Tem alguém completando aniversário na sua casa? Escreve aí nos comentários, na próxima reunião faremos a festa. Deixe seu motivo de oração, deixa aí o seu joinha. Agradecemos a você que está deixando agora o seu joinha. Muito obrigado, que bom. E compartilhe o link com os seus queridos dessa reunião e diga, olha, o Espírito Santo é para você também. Ele é o Espírito de Deus, é o Espírito Todo-Poderoso. Não há nada que se compare a Ele. Você recebendo o dom do Espírito Santo, você tem tudo. Não precisará de mais nada. Vamos orar? Uma bênção do Senhor para a sua vida. Você é o nosso convidado especial para as nossas reuniões presenciais. Todos os domingos, 9h30 da manhã e 18 horas. Templo da Casa de Paz, Rua do Senado 308, terças e quintas, 19 horas. E online, aos domingos, 9h30 da manhã e 18 horas, e terças e sextas, 19 horas, você é o nosso convidado especial. A bênção do Senhor Jesus, que está em João 14, 27, que é a divisa de Missões Rio para esse ano de 2024. Dou para você a minha paz vos dou. Amém e amém.